Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho único, diferente dos outros três, os evangelhos sinóticos. Sinótico, relembrando, é aquele que tem uma visão em comum, um mesmo ponto de vista. Os evangelhos sinóticos são semelhantes e apresentam algumas perspectivas diferentes apenas, tem algumas mudanças, mas são muito parecidos no contexto geral. João é bastante diferente, tá? João tem uma proposta diferente dos demais evangelhos e nós vamos ver isso hoje. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Como nenhum outro evangelho, João vai apresentar Jesus como Deus. Nós vamos ver Jesus realizando milagres diferentes dos demais evangelhos, e a abertura, já a introdução do evangelho de João é muito diferente, a maneira como ele apresenta Jesus, distinguindo dos demais, que traz uma genealogia, que traz o nascimento, que traz até mesmo a concepção de Maria e tal. João tem algumas características muito distintas que fazem dele único. Como nos demais evangelhos, o nome do autor não aparece, mas é muito aceito pelos pais da igreja e ao longo de toda a história da igreja cristã, que João, o apóstolo João, é o autor humano deste evangelho. Então nós vemos documentos históricos da igreja primitiva, dos pais da igreja patrística. Nós vemos documentos ali de Irineu, de Policarpo, todos eles embasando ali, dizendo e citando e mencionando que João, o apóstolo João, é de fato o autor deste evangelho. Nós vemos aqui uma outra evidência, além desses documentos históricos da igreja. Nós vemos que no Evangelho João não se cita, não fala de si mesmo, o apóstolo João, mas ele prefere se nomear de o discípulo a quem Jesus amava. Isso também é uma evidência muito forte de que é o apóstolo João o autor desse Evangelho, conhecido como o apóstolo do amor. João e Tiago, Tiago, o irmão mais velho de João, eram conhecidos como os filhos de Zebedeu. Jesus, ele apelida eles de filhos do trovão, muito interessante essa intimidade que Jesus tem com eles. Eram bastante próximos, Pedro, Tiago e João, e Tiago e João eram irmãos. João, então, foi parte desse grupo bem restrito, mais próximo, mais chegado de Jesus, que eram esses três que participaram de momentos únicos ali, como a transfiguração de Jesus no monte. E nós vemos também João algumas vezes aparecendo muito próximo a Jesus, reclinado no seu peito, à mesa. Então nós vemos que havia uma proximidade diferente desses três, do qual João fazia parte. Depois da ascensão de Cristo, nós vemos que João ele se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva, é uma das colunas da igreja em Jerusalém. Isso é citado por Paulo em Gálatas 2:9, fazendo referência direto dele ali como uma das colunas, dos líderes mais importantes. Ele ministra junto com Pedro até ir para Éfeso, Então ele ministra junto com Pedro ali em Jerusalém. Nós vemos isso em Atos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 8. João presente ali em Jerusalém junto com Pedro, em momentos muito importantes, ministrando a igreja, pregando, e depois ele vai para Éfeso. Isso não está na Bíblia, mas há uma evidência histórica muito importante a respeito disso. Então há uma tradição histórica de que ele vai para Éfeso antes da destruição de Jerusalém no ano 70, onde em Éfeso ele escreve o Evangelho de João. De Éfeso, os romanos exilam João em Pátimos, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 9, onde ele escreve o livro de Apocalipse, que é o último a ser escrito do Novo Testamento. João ali já estava com uma idade mais avançada e provavelmente ele morre ali por volta do ano 90. Além do Evangelho, João escreve também 3 epístolas,
né, e o livro de Apocalipse, como nós já mencionamos. João escrevendo o seu evangelho ali por volta do ano 70, ou antes, um pouco do ano 70, antes da destruição de Jerusalém, significa que ele teve acesso aos outros evangelhos sinóticos. E por isso, então, ele traz coisas que não aparecem nos outros evangelhos. Fatos históricos, milagres de Jesus e também bastante conteúdo doutrinário teológico, diferente dos demais evangelhos que se focam em narrar a história de Jesus e os acontecimentos. Ele então busca trazer uma contribuição singular da vida de Jesus e doutrinária. Ele quer, pelo visto, complementar Mateus, Marcos e Lucas. Parece que ele tem essa preocupação de observar os outros evangelhos e trazer um complemento, então. Algumas características únicas desse evangelho é que, primeiro, João ele fornece uma grande quantidade de material único que não aparece nos outros. Segundo, ele fornece informações que ajudam a compreender melhor acontecimentos que estão nos sinóticos. Por exemplo, os sinóticos eles começam falando do ministério de Jesus na Galileia. Eles dão a entender que Jesus exerceu um ministério anterior ao da Galileia, em Mateus 4, Marcos 1. E João ele traz a resposta para isso, porque nos outros evangelhos parece que ele exerceu algum tipo de ministério antes de ir para a Galileia. E João ele vem nos contar o que é que ele fez antes de ir para a Galileia. Então, no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vemos Jesus ministrando na Judéia e na Samaria. Então nós vemos que conforme ele foi subindo para a Galileia, ele foi exercendo o seu ministério de fato, e João nos apresenta isso aqui. Nos demais evangelhos nós não temos esses relatos. Terceiro, João ele é o evangelho mais teológico de todos, mais doutrinário. Ele tem, por exemplo, um denso prólogo inicial, no capítulo 1, verso 1 até o 18, com uma quantidade de ensino a respeito da pessoa de Cristo que os outros não têm. Então nós vemos que parece que João observou que nos evangelhos anteriores você tem ali a genealogia de Jesus até os patriarcas, você tem a genealogia de Jesus até Adão, e então João vem e ele traz a genealogia de Jesus na eternidade. Ele mostra o Jesus eterno no capítulo 1. Ele vai além, então ele complementa isso. Então nós temos Jesus como rei, na genealogia dele, traçando a linhagem real. Nós temos Jesus como alguém que veio dos patriarcas, trazendo essa autoridade para ele, alguém que veio de Adão, um homem, e agora nós temos Jesus, Deus, que sempre existiu, eterno. E João nos apresenta isso, mostra claramente a divindade do Senhor ali. Ele tem a maior quantidade de ensino sobre o Espírito Santo. Então nós temos um personagem aqui diferente dos outros evangelhos. É lógico que o Espírito Santo aparece nos outros evangelhos, mas aqui ele nos apresenta de maneira muito mais densa, de maneira muito mais completa a pessoa do Espírito Santo. Então do capítulo 14 em diante nós vamos ver Jesus falando muito sobre o Espírito Santo para os seus discípulos. O Evangelho de João, ele também é o único dentre os quatro que tem uma afirmação precisa do propósito do autor em escrevê-lo. Ele declara lá no capítulo 20, verso 31, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nós temos também outros dois propósitos, então, aqui, que são evangelístico e apologético. Podemos resumir nesses dois propósitos. Ele quer converter não crentes, quer que as pessoas creiam em Jesus. E ele quer defender a doutrina, defender a verdade de Cristo. Porque na época dele, de João, já haviam pessoas trazendo heresias. Nós vemos nas cartas de João, ele alerta a igreja com relação a pessoas que atuam no espírito do anticristo, ou anticristos.
que estão distorcendo a doutrina sobre Jesus. E ele tem essa preocupação, e aqui então ele vem trazer a doutrina correta, ele vem defender a verdade do Evangelho. Então a palavra crer aparece 100 vezes, né? Aproximadamente 100 vezes aqui. Nos outros evangelhos aparece menos da metade disso. Então nós vemos que João ele quer realmente que as pessoas creiam em Jesus e deixa isso claro, porque ele fala repetidamente da importância de crer em Jesus como o Filho de Deus. Ele escreve esse evangelho para gerar essa fé salvadora nas pessoas. João ele escreveu sobre a verdadeira identidade de Jesus. Jesus 100% Deus, 100% homem. Ele não é mais Deus, ele não é apenas Deus, ele não é apenas homem, ele é os dois. Ele é 100% Deus, 100% homem. O Deus que se esvaziou de si mesmo, Deus que optou por não lançar mão dos seus atributos divinos e se fazer humano, se encarnar sendo plenamente humano, mas se mantendo plenamente divino. Então essa natureza divina e humana perfeitamente unidas na pessoa de Cristo é o profetizado, Cristo, o Messias profetizado no Antigo Testamento e o Salvador do mundo, que nós vemos João falando ali no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 8, sobre essa natureza maravilhosa de Cristo, sobre o Messias, sobre o Salvador. Ele organiza todo esse evangelho em torno de 8 sinais, ou provas, que reforçam essa verdadeira identidade de Jesus, que são a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial, a cura de um paralítico, a alimentação da multidão, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E o 8º sinal, após a sua ressurreição, é a pesca milagrosa, lá no final, no capítulo 21, com Cristo já ressurreto. Então ele coloca esses 8 sinais ao longo de todo o seu evangelho, que marcam de maneira muito forte a divindade de Cristo, inclusive o milagre após a ressurreição de Cristo, mostrando ali que ele é humano porque ele come com os discípulos, mas ele é divino, ele é Deus porque ele faz um milagre. Então nós temos um personagem que nós podemos destacar aqui, diferente dos outros evangelhos, é o Espírito Santo, que ganha um papel muito maior aqui, que ganha muito mais espaço aqui no Evangelho de João, e apresentar de uma maneira muito mais completa que os demais, e tem um papel extremamente importante. De acordo com os propósitos de João, de evangelístico e profético e apologético, a mensagem geral do seu evangelho se encontra ali no capítulo 20, verso 31. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. É isso que João quer nos deixar claro, é isso que João quer nos revelar, é isso que João quer nos ensinar. 3 palavras recebem uma ênfase muito grande ao longo do seu evangelho. Nós já falamos de crer, mas também sinais e vida. Então essas 3 palavras são repetidas ao longo do seu evangelho de maneira muito enfática, repetitiva, para ficar marcado: sinais, crer e vida. Então ele quer que nós creiamos, e por isso tem os sinais que evidenciam isso, e que nós entendemos que Jesus vem trazer vida eterna. Então esse é o tema apresentado ao longo de todo o Evangelho, logo no capítulo 1, e depois repetido ao longo do Evangelho de várias maneiras, como nós podemos ver no capítulo 6, verso 35, capítulo 8, verso 12, capítulo 10, verso 7, capítulo 11, verso 25, 14, verso 6, e vários outros lugares, várias outras passagens. Então os enfoques que nós vemos são 3. Primeiro, Jesus como a palavra, o Messias, o Filho de Deus. Jesus traz o dom da salvação para a humanidade. E Jesus é a resposta das pessoas ao dom. E o terceiro ponto, o terceiro enfoque é a resposta que as pessoas dão ao dom da salvação
aceitando ou rejeitando a oferta de Jesus, porque nós vemos claramente aqui no Evangelho de João, muitas vezes, essa oferta sendo rejeitada, o próprio Cristo sendo rejeitado. Então ele relata o modo como as pessoas respondem a Jesus. A oferta da salvação que ele traz e também a rejeição sofrida por Cristo e a aceitação, principalmente entre aqueles que são os rejeitados pela sociedade, os marginalizados. João também apresenta alguns subtemas que são importantes nós destacarmos, reforçando seu tema principal. Ele usa muitos dualismos entre as realidades celestial e terrena. Nós vemos ele traçando esses dualismos ao longo do Evangelho todo. Ele reforça a identidade da pessoa de Jesus e a sua obra, desmascarando Satanás e removendo a sua autoridade sobre o mundo. Então ele vai traçando esse dualismo entre o celestial e o terreno. E isso para quê? Para reforçar a identidade de Cristo como Deus e para mostrar a obra de Cristo desmascarando Satanás, e removendo a autoridade dele e os pecados. Então nós vemos ele falando sobre vida e morte, nós vemos ele falando sobre luz e trevas, amor e ódio, alto e baixo, carne e espírito. Nós vemos isso aparecendo ao longo de todo o Evangelho, capítulo 1, verso 4 e 5, luz e trevas. Cristo veio trazer luz ao mundo, que estava em trevas, no verso 12 e 13 também, do mesmo capítulo 1, capítulo 3, verso 16 e 21, capítulo 12, verso 44 e 46, capítulo 15, verso 17 e 20. Então ele vem traçando esse dualismo, fala de carne e espírito, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, então céu e terra, e amor e ódio, luz e trevas, vida e morte. Ele usa muito esse jeito de pensar, ele usa muito traçando esses paralelos. Existem 7 declarações eu sou de Jesus, se identificando como o Messias, como Deus. As declarações de eu sou do nosso Senhor, que no grego é ego eimi, o eu sou, aparecem 23 vezes no texto grego do Evangelho. Em algumas passagens, capítulo 4, verso 26, 6, 20, 8, 12, 15, 1 e 5, capítulo 18, verso 5, 6 e 8. Então, em várias vezes, dessas passagens, ele coloca esse eu sou, as 7 grandes metáforas que expressam o seu relacionamento salvador com o mundo. Ele está se identificando como Deus, porque o próprio Deus usou para si esse termo, dizendo lá com Moisés, eu sou o que sou. Moisés pergunta para ele em Êxodo, quem é o Senhor? Como é que eu vou apresentar o Senhor para Israel e para Faraó? E Deus responde, diga que eu sou. Eu sou. E Jesus está usando o mesmo termo aqui com relação a ele, para deixar claro que ele é Deus. E ele, para reforçar isso, quando usa esse termo, ele traz uma metáfora. Então, por exemplo, no capítulo 6, ele fala que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Então, 7 vezes, ele declarando isso e usando metáforas para reforçar a sua identidade divina. Então, as principais doutrinas que nós vamos destacar, dentre tantas que nós temos nesse Evangelho, é a divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus e homem. A sua real identidade. Ele é Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. E a salvação mediante Jesus Cristo e como as pessoas devem responder à oferta da salvação, à graça da salvação.
Vamos relembrar aqui como Jesus se apresenta nos 4 evangelhos. Então nós vimos no evangelho de Mateus, Jesus se apresenta como o prometido Messias e Rei dos judeus. Nós vimos no evangelho de Marcos, Jesus ele se apresenta como o servo que se ofereceu como sacrifício pelos pecados do mundo. Nós vimos no evangelho de Lucas, Jesus, o Filho do Homem, que levou uma vida perfeita para reconciliar a humanidade pecaminosa com Deus. E no evangelho de João, Jesus, a palavra de Deus que veio ao mundo completamente Deus e completamente humano. Algumas palavras-chave que nós vemos aqui, muito importante para entender João, é a palavra logos. É logo no capítulo 1, a palavra. Logos quer dizer palavra. Ele é um termo grego usado para falar sobre o Criador do universo, é um termo grego para se referir ao Messias, a ideia grega de Deus. E Jesus, então João aplica isso a Jesus, dizendo que esse conceito que os gregos tinham do Deus Criador de todas as coisas, que eles chamavam de logos, que eles chamavam de o verbo, a palavra que trouxe à existência tudo o que existe, ele diz que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele aplica a Jesus. Então, no Antigo Testamento, esse termo logos pode estar ligado à ideia da sabedoria como a personificação do atributo de Deus, como nós vemos em Provérbios 8. Deus é a própria sabedoria, é o próprio conhecimento de tudo que existe. Porque existe uma ideia filosófica desse logos, por trás desse termo. Tanto no uso judaico como no uso grego, logos ele está associado à ideia de inícios, à ideia daquele que trouxe o início à existência a tudo que existe. O mundo teve início com a palavra, como nós vemos em Gênesis 1:3, disse Deus. Ele usou a palavra para trazer à existência a luz e toda a criação do universo. E João, especificamente, ele emprega esse termo então para identificar Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, que estava com Deus e que era Deus. Jesus ele é então a imagem do Deus invisível, como nós vemos em Colossenses 1:15, a essência do próprio Deus, como está em Hebreus capítulo 1, verso 3. E na Trindade, ele é o Filho, que atua como a revelação de Deus para a humanidade e sendo ele mesmo o próprio Deus. Então nós ficamos por aqui com mais essa aula, falando sobre o Evangelho de João. Deus abençoe. A paz do Senhor.